Como é que a gente faz para saber? Observa o exemplo de piger, que tem piger, pigra, pigrum. Observa que quando você fala a citação, o E desapareceu do feminino e do neutro. Piger, pigra, pigrum. Significa que esse E só faz parte do nominativo singular masculino, depois ele sai. Lembra? Só nominativo singular masculino. Fora dessa situação específica, esse E desaparece. Mesmo do masculino, em qualquer um dos casos que não forem o nominativo singular, esse E vai desaparecer. E lembra que, como regra geral, os vocativos singulares são iguais aos nominativos singulares. Então, se a gente está dizendo que o E existe no nominativo singular, significa que ele também vai aparecer no vocativo singular. Fora dessa situação, o E desaparece. Então, no caso de piger, este E só vai aparecer no nominativo singular e no vocativo singular. Depois ele some. Ele não faz parte do radical. Esse nominativo singular é uma variante do radical, como a gente já tratou lá na segunda declinação. E a forma que tem de você saber que esse E só existe aí é por essa citação que está aqui. Piger, pigra, pigrum. O E não está presente lá. O que aparece é a última sílaba, para você perceber que o E não faz parte do radical. No caso de liber, a gente só tem aqui a adição das desinências de feminino e neutro. A gente lê assim, liber, libera, liberum. Então, observa que na hora em que você fala só adicionando as desinências de feminino e de neutro, você está falando E. Liber, libera, liberum. Significa que o E faz parte do radical, ele nunca sai, em situação nenhuma. É dessa maneira que você vai saber, quando você estiver diante de um adjetivo em ER, se o E faz parte do radical ou não. É só olhar para essa forma de citação aqui. Então, perceba que tem uma chave secreta aqui. Essa forma de citação de adjetivo de primeira classe, ela está dizendo para você o seguinte: olha, isso aqui é um adjetivo e se trata de um adjetivo de primeira classe. Observe que aqui estão presentes os nominativos singulares da segunda e da primeira declinação. Então, significa que esse adjetivo só pode ser declinado por uma ou por outra. E quando ele for em ER, perceba que é possível identificar se o E faz parte do radical ou não. Certo? Nós conseguimos entender como se identifica um adjetivo de primeira classe. Agora nós vamos ver 3 exemplos de um mesmo adjetivo de primeira classe com substantivos diferentes, de gêneros diferentes, que é para mostrar na prática para você tudo o que a gente viu até agora. O primeiro exemplo é rex bonus. Eu tomo como exemplo aqui o adjetivo bônus. Ele vai aparecer nas outras exemplificações que a gente vai citar lá para frente. Então aqui ele está com rex. Você sabe, rex é um substantivo que significa rei. Ele é da terceira declinação e é masculino. Então, veja só. Rex, por ser da terceira, é declinado pela terceira declinação. Observa. Rex, regias, regis, regum,
regi, regibus, regem, reges, rex, reges, rege, regibus. Agora, o adjetivo está na segunda declinação. Por quê? Porque ele está no masculino. Por que ele está no masculino? Porque rex é masculino. Observa. Bonus, boni. Boni, bonorum. Bono, bonis. Bonum, bonos. Bone, boni. Bono, bonis. Então presta atenção. O adjetivo está na segunda declinação porque rex é masculino. Agora, nesse outro exemplo aqui, nós temos o mesmo adjetivo, só que com um substantivo feminino agora. Está com o substantivo mulher. Mulher é um substantivo da terceira declinação, feminino. Observa. Mulher, mulheres, mulieris, mulierum, mulieri, mulieribus, mulierem, mulieres, mulier, mulieres, muliere, mulieribus. Já o adjetivo está sendo declinado pela primeira declinação, o mesmo adjetivo do exemplo anterior. Por quê? Porque mulher é feminino. Aí você tem, bona, bone, bone, bonarum, bone, bonis, bonam, bonas, bona, bone, bona, bonis. Então, presta atenção. O adjetivo está na primeira declinação porque mulher é feminino. Nosso último exemplo é o mesmo adjetivo, agora com o substantivo opus, que quer dizer obra. Opus é da terceira declinação e é um substantivo do gênero neutro. O que vai acontecer com o adjetivo? Ele vai seguir os neutros da segunda declinação. Vamos ver. Opus é da terceira declinação. Aí você tem opus, ópera, operis, operum, operi, operibus, opus, ópera, opus, ópera, opere, operibus. Terceira declinação. Já o adjetivo está sendo declinado pelos neutros da segunda declinação. Observa. Bonum, bona, boni, bonorum, bono, bonis, bonum, bona, bonum, bona, bono, bonis. O outro ponto em comum que eles têm, no caso de serem neutros, é exatamente isso, o fato de serem neutros. Lembra que tem uma regra geral de neutro em latim que determina que todo nome neutro segue duas regras gerais. A primeira é que o vocativo e o acusativo têm a mesma desinência do nominativo. E a segunda regra é que no nominativo plural, todo neutro termina em -a. Tudo que é neutro em latim segue essas duas regras. Então, por isso que aqui você olha para os dois, opus é substantivo da terceira declinação. Bonum está seguindo os neutros da segunda declinação para concordar com o opus. Mas observa que nesses três casos eles vão seguindo o mesmo padrão. Opus bonum, opera bona. Opus bonum, opera bona. Opus bonum, opera bona. Porque são neutros. Lembre sempre dessa regra geral de neutro, independentemente de ser substantivo, de ser adjetivo, não importa. Todo neutro tem o vocativo e o acusativo iguais ao nominativo. E nesses casos o plural é sempre em -a.
Eu espero que tenha ficado claro para você o que é a concordância nominal. Os adjetivos de primeira classe são aqueles que são flexionados pela primeira ou pela segunda declinação. Quem determina isso é o gênero do substantivo, seguindo sempre essa diretriz. Quando for feminino, o adjetivo vai para a primeira declinação. Se não, ele vai para a segunda declinação. Se for masculino, segue os masculinos da segunda. Se for neutro, segue os neutros da segunda declinação. Nós vimos aí nos exemplos o mesmo adjetivo bonus, bona, bonum. Esse adjetivo foi declinado com rex pela segunda declinação, porque rex é masculino. Ele foi declinado pela primeira com mulher, porque mulher é feminino. E foi declinado pelos neutros de segunda com opus, porque opus é neutro. E lembra, não existe concordância de declinação. Rex é da terceira declinação, mas o adjetivo estava sendo declinado pela segunda. Mulher é da terceira declinação, mas o adjetivo estava sendo declinado pela primeira. Opus é da terceira declinação, mas o adjetivo estava sendo declinado como um neutro de segunda declinação. Então é isso. O adjetivo, a gente vai falar pela última vez. O adjetivo assume o mesmo caso, o mesmo número e o mesmo gênero do substantivo, não a mesma declinação. Então aqui termina a nossa aula sobre os adjetivos de primeira classe. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os adjetivos de segunda classe. Eu aguardo você lá.